Bom dia, muito obrigado pelo vosso convite. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os senhores professores Jorge Duarte Pinheiro, o senhor professor Pedro Paz Vasconcelos e a senhora professora Fernanda Palma, por me terem as palavras amáveis que me dirigiram, e também à senhora professora Fernanda Palma por me ter convidado para participar nesta reunião. Eu devo dizer que a minha colaboração com a Faculdade de Direito de Lisboa nos últimos anos tem sido frequente, íntima e útil, pelo menos para mim, porque tenho aprendido, e acho que me posso tornar em breve um jurista honorário, e que a idade em que essas coisas me acontecem já chegou. Pediram para falar primeiro, disseram que era em inglês. Eu preparei a minha apresentação com os slides em inglês, falarei em português naturalmente, e irei traduzindo à medida. E a minha contribuição é muito simples. Eu sempre tenho-me interessado nos últimos anos sobre aspectos da intervenção neurocirúrgica no tratamento das doenças mentais e de que maneira o conhecimento que nós temos do funcionamento cerebral com as novas técnicas de imagem que nos permitem ter uma percepção, pelo menos dos locais do tecido nervoso central, no qual estas operações aparentemente decorrem, e que me faz também regressar, enfim, a décadas à volta de 1930 e pouco, quando começou a intervenção cirúrgica no tratamento das doenças psiquiátricas, hoje assumindo uma forma completamente diferente, tanto nas indicações como na metodologia, e certamente se eu desviar do caminho que procurei traçar, terei na primeira fila a senhora professora Luísa Figueira, minha querida amiga, colega de curso de longa data, psiquiatra ilustre e uma das personalidades que melhor conhece o tratamento farmacológico das doenças do espírito. A tentação de intervir sobre o sistema nervoso, particularmente o cérebro, para tratar os desvios, as perturbações de comportamento é muito antiga. Já vem da Idade Medieval. Isto é uma ilustração à esquerda, está uma ilustração. Tem uma imagem do Rogério Frugardi, de Salerno, e à direita tem um quadro muito famoso do Bosch, que está no Prado, que se chama A Pedra da Loucura, e de facto representa um cirurgião com um funil na cabeça. Isto faz lembrar naturalmente do feiticeiro de Oz, a fazer uma incisão no topo, uma incisão cruciforme no topo, depois um frade a dar a sua bênção, que bem precisava nessa ocasião, e finalmente uma mulher com um livro no alto também da cabeça, não se percebe exatamente porquê, mas era a sabedoria que havia no tempo, e depois bordando o quadro, e portanto na moldura está escrito mestre, retira-me a pedra da loucura, o meu nome é Dachshund castrado. Dachshund é uma raça de cães, como sabem, e o Dachshund castrado era o insulto que se fazia aos loucos, e portanto retira-me a pedra da loucura. E de facto, nós neurocirurgiões retiramos pedras, e pedras de várias natureza, e portanto a nós não nos custa muito admitir que haja qualquer coisa de real e de verdadeiro nesta imagem. O que foi feito ao longo dos séculos para tentar intervir nas doenças do foro psiquiátrico foi violento, injustificado, e vale a pena chamar a atenção para o facto de, no entanto, tratamento eficaz através de fármacos, medicamentos de toda a natureza, só surge, enfim, por volta dos anos 50, com o primeiro neurolético, a clorpromazina. Até lá, os meios, havia sedativos, é verdade, mas de eficácia muito limitada. Um livro que se tornou famoso e no qual o nosso professor Egas Muniz é violentamente criticado, violentamente e em muitos aspectos injusta, é de facto um assassínio de caráter, foi o deste homem, Elliot Wallenstein,
que era um neuropsicólogo que ainda está vivo, está muito velhinho, que andou por Portugal a entrevistar ainda os intervenientes na história da psicocirurgia, nomeadamente o professor Pedro Almeida Lima, que foi o neurocirurgião que colaborou com Egas Muniz. E aqui estão elencados, como agora se diz, e a palavra saiu-me contra a minha vontade, os tratamentos que foram aplicados, desde a estimulação elétrica. É muito interessante porque o nosso Egas Muniz tinha no seu consultório na Rua do Alecrim um gabinete de eletroterapia, e por isso os seus adversários, e tinha alguns de nome famoso, chamavam-lhe o eletricista da Rua do Alecrim. A verdade é que a estimulação elétrica voltou. E voltou, aliás, quem se interessa por estas coisas, o New Yorker, a revista sofisticada, publicou agora um artigo recente sobre a eletroterapia, que está a voltar e parece com um fundamento científico muito mais sólido. Portanto, estimulação elétrica, banhos de água, a malária, infectar os doentes com malária para tratar a sífilis do sistema nervoso, e já vou falar um pouco sobre isso. Alguns hospitais psiquiátricos, mesmo em Lisboa, tinham um mosquiteiro, ou mosquitário, melhor. O mosquitário servia para manter os mosquitos que eram depois usados para picar e transmitir malária aos doentes. Porquê? Porque se verificou que os doentes que sofriam de sífilis do sistema nervoso, a chamada paralisia geral, beneficiavam com febre. A febre é um efeito, uma observação empírica, cuja base racional é difícil e nunca foi investigada, mas de facto era feito isso. Depois cirurgias para todos os tipos de infecções. Admitia-se que havia uma infecção no cólon e, portanto, o cólon era removido. Isto teve uma aura na altura. Depois, o coma pela insulina, as convulsões, o tratamento eletroconvulsivo, com medicamento chamado metrazol ou cardiazol. Depois, o choque, o eletrochoque, que ainda hoje é aplicado em circunstâncias muito selecionadas. E, finalmente, a psicocirurgia. Na realidade, o homem que introduziu e ficou famoso pelo uso da infecção pela malária para tratar a paralisia geral foi Wagner von Jauregg, que teve o Prémio Nobel da Medicina. É o único psiquiatra que teve um Prémio Nobel. Embora o Eric Kandel, que foi um dos grandes investigadores dos processos de memória, tivesse sido originalmente um psicanalista, de facto foi o único psiquiatra, como aliás o Egas Muniz foi o único neurocirurgião que o alcançou. Este homem era diretor de um asilo psiquiátrico em Prefagia, na Suíça, e teve esta ideia mirabolante. E a ideia mirabolante foi a seguinte: se um doente esquizofrénico ouvia vozes, então se calhar fazia sentido remover a área da fala. E de facto foi a primeira intervenção cirúrgica para tratar a doença mental. Ele operou 6 doentes, sem resultado. De facto, diz que 3 melhoraram, um deles morreu. E, de facto, esta ideia foi abandonada, naturalmente, porque não tinha grande fundamento. Mas, curiosamente, como havia uma ideia e procurou-se muito as alterações morfológicas, ou seja, de que maneira o cérebro estava alterado na doença psiquiátrica, havia um estudo patológico, ou seja, um exame do cérebro dos doentes que referia que nos doentes que tinham alucinações auditivas, a área da fala estava hipertrofiada. E esta era uma razão que o levou a intervir dessa maneira.
Fica apenas esta recordação histórica de que foi este o precursor da intervenção cirúrgica para tratar a doença mental. E em 1936 chegámos ao nosso Egas Muniz, cuja ideia foi esta. Se a pessoa, ou se o doente em causa tem um ciclo de pensamento, um pensamento obsessivo, e de facto a psicose maníaca obsessiva, como antigamente se falava, tem uma expressão que pode incluir, por exemplo, a execução iterativa de atos, por exemplo, lavar-se com 6 sabonetes ou coisas dessa natureza, obsessões, todos nós temos um componente obsessivo, como calculam, mas que atinge uma dimensão patológica e paralisante no seu cotidiano. Isto implicaria que havia uma reverberação, um ciclo de pensamentos que tinha que ser interrompido. E, portanto, esta ideia de haver um circuito em que as ideias, como ele diz, voltejavam, vou usar a expressão que ele, de Egas Muniz, de facto podia ser interrompido. Reparem que esta ideia do circuito foi uma ideia original, que hoje é retomado pelas modernas neurociências, e o que o Egas Muniz pretendeu não foi, digamos, destruir áreas cerebrais, neurónios, não, o que ele pretendeu foi interromper os cabos que faziam as ligações entre os vários núcleos celulares. E, portanto, os sintomas obsessivos, esta foi a explicação que ele deu quando, em 1948, houve o primeiro Congresso Mundial sobre Psicocirurgia aqui em Portugal, foi na véspera do Prémio Nobel, que veio em 1949, ele dizia a alguns doentes psiquiátricos, sobretudo os que têm sintomas obsessivos, têm a vida mental circunscrita, um ciclo limitado de pensamentos, e, portanto, se nós interrompermos essas conexões, os sintomas podem ser aliviados. De facto, isto está narrado nesta biografia, Confidências do Investigador Científico, que é dos poucos livros de cientistas portugueses em que são descritos em pormenor o que foi um percurso científico, académico. É um livro autolaudatório, que foi escrito antes de ser atribuído o Prémio Nobel, mas é um livro muito interessante, em que está descrito não só esta contribuição, mas aquela que talvez tenha sido de importância equiparável, que foi a angiografia, ou seja, a técnica de imagem que consiste na injeção de um contraste no sistema circulatório para visualização precisamente dessa circulação, que ainda hoje se faz nas coronárias, ao nível da circulação cerebral, e de facto foi uma invenção, não uma descoberta, uma invenção major, que marcou uma grande alteração em todo o tratamento dos processos operativos neurocirúrgicos. Ele chama a atenção dos precursores, isto só tem um interesse histórico porque o Santiago Ramón y Cajal foi um grande cientista espanhol que definiu pela primeira vez o neurónio como unidade morfológica e funcional do sistema nervoso. Walter Dandia, que foi um grande neurocirurgião americano, que a partir de um caso demonstrou que se podia amputar os lobos frontais, a porção mais anterior do encéfalo, na abordagem de certas patologias, certos tumores do sistema nervoso, e finalmente o Pavlov, que todos conhecemos. E de facto ele veio a publicar este livro, Tentative opératoire dans le traitement de certaines psychoses, que foi o livro Princeps, em que ele relata a sua experiência. Curiosamente, o professor Egas Muniz delegou em Almeida Lima toda esta execução e ele tem os primeiros 20 casos que eram operados desta maneira. É claro que, assim, para uma audiência desta natureza, de juristas, fundamentalmente, e outras profissões, isto é extremamente cru, e ainda nem sabem o que se espera, dentro em breve, o que eu vos vou mostrar. De qualquer maneira,
a ideia era esta: introduzia-se cânulas, ou seja, uma agulhinha que está representada à direita, no interior do cérebro. Da ponta da agulha saiu uma ançazinha, que estão a ver a imagem que está lá em cima à direita, e faziam-se cortes na substância branca. Fazia-se exatamente aquilo que ele pretendia, que era a interrupção dos circuitos que ele pensava que estariam envolvidos. Vindo doentes, ele percebeu logo que... E reparem, o follow-up era muito limitado, e, portanto, de 7 curados, 7 melhorados e 6 sem alteração. Isto foi sempre uma das leis da medicina, lei essa que nós guardamos para nós próprios, que é um terço melhorou, um terço ficou na mesma, um terço piorou, mas isto é uma coisa que nós guardamos para nós, quando avaliamos resultados. Isto é um certo abalago, mas é uma coisa que ele notou, é que de facto isto não tinha qualquer eficácia na esquizofrenia e, portanto, não era isto que está em causa. Agora, o que é interessante chamar a atenção é que logo, e isto é o ponto que nos interessa agora, e que logo nesse livro há uma análise. Eu escrevi uma biografia do Egas Muniz, e isso levou a uma pesquisa muito prolongada durante muitos anos, e, portanto, as críticas são muitas, mas há uma coisa que não se pode negar, que é esta. Neste livro está descrita em pormenor e com enorme rigor as consequências nefastas, os efeitos secundários desta intervenção. E reparem que é isso que nos interessa agora: a lentificação intelectual, as alterações emocionais, a perda de crítica, a desinibição do comportamento, alterações da personalidade e da conduta social. Ou seja, uma intervenção na porção anterior dos lobos frontais, aquilo que se chamou os lobos pré-frontal, a porção mais anterior, trazia naturalmente alterações profundas de comportamento e, portanto, o que estava em causa aqui era um balanço entre o sofrimento da doença psiquiátrica e as consequências que podiam advir da sua intervenção para as tratar. De qualquer maneira, aqui tornou-se claro que exatamente nós começámos a perceber qual era a área do cérebro que interessava para o tema 2, ou seja, o exercício livre da decisão, e qual é o determinismo neurológico ou neuronal, melhor diria, que está implicado naquilo que fazemos, as ações do nosso cotidiano. O que o Egas Muniz não recorda foi um caso que se tornou célebre depois na história das neurociências, que era a história de um homem chamado Phineas Gage, que ainda no século XIX ele era um trabalhador que estava a colaborar na construção de uma linha de ferro, e de facto estavam a dinamitar, digamos, o terreno pelo qual a linha ia passar, e da explosão resultou que uma enorme barra de ferro lhe atravessou o crânio, entrou por aqui, atravessou o crânio, desta maneira aqui representada. Isto é uma reconstrução que foi feita depois pela Ana Damasio e de facto o homem ficou com alterações muito marcadas e aqui mais uma vez numa zona do cérebro muito circunscrita. O médico que o assistiu, um homem chamado John Arler, e ele sobreviveu naturalmente a tudo isto, tem uma descrição muito interessante, numa linguagem muito própria daquele tempo. The equilibrium or balance, so to speak, between his intellectual faculties and animal propensities had been affected. Ou seja, ele já não era o que era um homem que usava expressões profanas, estava desinibido e viveu há alguns anos e foi extensamente analisado o seu comportamento. Por outro lado, também, Egas Muniz parece ter ignorado este estudo de Fulton e Jacobson,
Fulton era um neurofisiologista, Jacobson era um psicólogo, e que criaram um modelo experimental que reproduz, digamos, a neurose em humanos. E era o seguinte, eram duas chimpanzés fêmeas, Becky e Lucy, com temperamentos distintos, e que estavam treinadas para ter um reflexo condicionado, naturalmente, em que desempenhavam determinadas tarefas e depois, quando as tarefas eram bem executadas, tinham um prémio, uma banana, um amendoim, e ficavam contentes e felizes. Mas se efetivamente faziam a sua tarefa e não tinham a sua recompensa, a recompensa esperada, manifestavam o seu desagrado de formas variadas e, portanto, criaram assim aqueles que achavam que era um modelo de uma neurose experimental. Se faziam bem, eram recompensadas, ficavam felizes. Faziam bem, não eram recompensadas, ficaram infelizes. Até que eles resolveram amputar a parte anterior do lobo frontal e a partir daí os macacos eram indiferentes, os chimpanzés eram indiferentes. Fizessem bem, fizessem mal, já não ligavam ao facto de não serem recompensados. E, portanto, quando se diz que a contribuição de Egas Muniz e os primeiros psicocirurgias não tiveram como sustento científico uma investigação experimental, não é, de facto, inteiramente verdade. Agora, a história tem destas coisas. O John Fulton diz que, no congresso em Londres, em que Egas Muniz estava presente, que o doutor, isto em inglês no original, se levantou e perguntou se a remoção dos lobos frontais impedia o desenvolvimento de neurose experimental em animais e eliminava esta frustração, se não podia ser possível aliviar os estados de ansiedade por meios cirúrgicos. Ou seja, para Fulton, Egas teve conhecimento desta experimentação e pensou logo que não poderia ter uma aplicação em humanos. E, portanto, depois o Fulton diz que senti-me um pouco responsável. Agora, o Egas Muniz, naturalmente, disse eu não encontro nisso de referências nos papéis que escrevi na altura e, portanto, acho que essa contribuição passou-me despercebida. O que é curioso, é difícil determinar se é verdade, se é mentira, se foi uma ideia que nasceu de uma mente privilegiada ou se havia, de facto, por trás disto uma experimentação animal. Peço desculpa. As coisas decorriam relativamente pacíficas e a psicocirurgia era uma prática exclusivamente nacional. Criou-se um hospital, criou-se no Hospital Psiquiátrico Júlio de Matos um serviço exclusivamente para fazer a psicocirurgia, intervenções no cérebro em doenças mentais, que depois naturalmente foi abandonado, até que um homem chamado Walt Freeman, que era um neuropsiquiatra, com uma boa reputação, tomou conhecimento desta intervenção e, com a ajuda de do neurocirurgião James Watts, começou a desenvolver a técnica nos Estados Unidos e rapidamente a técnica foi difundida por todo o mundo e os grandes neurocirurgiões americanos e europeus usaram-na com frequência agora, o Freeman e o Watts não estavam satisfeitos com estas ânsias do Egas Muniz e então decidiram fazer cortes mais radicais, que é aqui o que está representado, e aí nasceu o termo lobotomia. Portanto, quando se fala na lobotomia, é a operação do Freeman e Watts. O que trouxe má reputação à intervenção de Freeman foi que, e de facto isto é uma história muito mais complexa, naturalmente, do que aquela que estou aqui a narrar, porque de facto há uma biografia do Freeman que começa a seguir ao Dr. Mengele, o famoso médico nazi. O Freeman foi um dos médicos considerados mais infames do século XX. Na realidade, foi um homem que estava profundamente empenhado no tratamento destes doentes e muitos deles tiveram
de facto, uma recuperação e retomaram a sua vida profissional, familiar, etc. Só que o Freeman era um aventureiro e achava que não precisava de um neurocirurgião para nada, aí começou ele a operar os doentes. E operar os doentes através de uma técnica de uma enorme violência, que consiste na abordagem através da órbita, que foi feito. Os doentes eram submetidos a uma anestesia por um eletrochoque e depois ele espetava um ice pick, um picador de gelos através da órbita e fazia esta intervenção. É claro que isto está relatado em vários, no famoso, nomeadamente, Voando sobre um Ninho de Cucos, que era do Ken Kesey, era uma peça de teatro, depois o Milos Forman transformou no cinema. Mas num outro filme que narra a história de uma atriz e uma ativista política, Frances Farmer, e outras histórias, há uma peça do Tennessee Williams, diz respeito à sua irmã, que foi também leucotomizada, ou foi submetida a esta intervenção, mais a irmã uma das filhas irmã dos Kennedys, que também sofreu esta intervenção. E, de facto, isto era de uma... É um filme da altura. Quer dizer, isto é uma coisa de uma enorme brutalidade, faz lembrar um filme do Tarantino, só que isto é real. E depois isto é enfiado pela órbita. Entretanto, as coisas mudaram, foram-se definindo que, efetivamente, havia uma série de circuitos que estavam envolvidos nos mecanismos das emoções e não só, e, de facto, começaram-se a imaginar muitos outros alvos de interrupção ou de destruição, até que chegámos ao dia 2 da neurocirurgia funcional. Isto é uma imagem de uma cirurgia funcional em que, em vez de destruir, se introduzem estimuladores elétricos e quando a corrente é regulada a uma certa intensidade, faz uma interrupção temporária do circuito, sem destruição, portanto, e reversível. E é hoje que estamos aqui. Isto é uma intervenção, por acaso, neste caso, de estimulação cerebral, na doença de Parkinson, e, portanto, entramos no campo da estimulação cerebral. E hoje a psicocirurgia tem indicações muito precisas, muito raras, mas apesar de tudo, e muito bem regulada. Isto vem a quantidade de fios e a complexidade que isto representa, e vem, por exemplo, a introdução de elétrodos em várias muito limitadas do cérebro. Portanto, a experiência pioneira de Egas Muniz e o seu conceito, que era importante, interromper circuitos, tem hoje a sua comprovação, só que, de facto, com outro rigor não só científico, mas ético também, e, portanto, há um campo muito vasto, cada vez maior, de interrupção dos circuitos cerebrais. Paralelamente a isto, começou a desenvolver-se, dentro da ética médica, o campo especial da ética em relação às doenças do sistema nervoso. E, de facto, criou-se a neuroética, e, portanto, há uma ética das neurociências, nomeadamente a imagem cerebral, nos transplantes de várias natureza, na cirurgia funcional, ou seja, a interrupção ou a modelação da atividade
cerebral através de estimulação de várias naturezas, de medicamentos, etc. E depois, o que é interessante tentar perceber agora é um outro campo, que são as neurociências da ética. E as neurociências aplicadas, nomeadamente ao direito, o chamado neurolaw, em inglês, o neurodireito, se quiserem, os mecanismos neuronais do processo de decisão, do free will, da responsabilidade moral, do juízo moral. Isto é um campo enorme, cada vez mais pujante e extremamente interessante, que é isso que interessa, enfim, esta audiência, tentar perceber que cada vez mais nós procuramos tentar determinar qual é o substrato neuronal que está, enfim, por baixo do livre-arbítrio e da responsabilidade legal e da responsabilidade moral. E, de facto, chegou-se à conclusão que há áreas cerebrais que são mais devotadas a estes processos. Vê em amarelo representada aquela área que era interrompida, digamos, cujos circuitos eram interrompidos, não só na leucotomia do Egas-Muniz, mas também se recorda nas imagens do tal Phineas Gage, que teve o tal ferro que lhe penetrou. Depois vem aqui à direita aquela área cor-de-rosa, que é uma área muito limitada da chamada amígdala, que é uma estrutura, chama-se amígdala, porque é uma amendoazinha pequena, que nos permite, que é, digamos, um elemento fundamental, nomeadamente, por exemplo, no reconhecimento das faces, no reconhecimento se uma face é amiga ou se uma face é inimiga, dos mecanismos do medo, das emoções, etc. E, portanto, nós hoje temos uma série de áreas identificadas que não funcionam independentemente, mas que estão articuladas naturalmente. E, de facto, o sentido do livre-arbítrio, do ato livre, tem naturalmente 3 componentes, isto é bem sabido, e tem, enfim, podemos recuar ao Kant e a capacidade, as 3 características de um ato livre é que o agente pode ter uma escolha alternativa, atua racionalmente e é a origem das suas ações, portanto, independente de qualquer coação. Por outro lado, há John Searle, é um filósofo, é um neurofilósofo, que tem trabalhado muito o problema da consciência e, de facto, há três intervalos contínuos entre enfim, a decisão consciente que é praticar um ato e da razão pelo qual esse ato deve ser praticado, entre a decisão e o início da ação, e entre o início da ação e a sua conclusão. O que veio perturbar um pouco tudo isto foi esta experiência do Libet, de 1985, que demonstrou que antes de nós termos a consciência de que queremos mexer uma mão, por exemplo, no sentido de pegar neste copo para beber água, o nosso cérebro já sabe que nós vamos tomar essa decisão consciente. Ou seja, há os potenciais, ou seja, evidência do funcionamento neuronal, que já dão um sinal antes de nós sabermos que vamos executar o ato. É os chamados readiness potential, ou seja, os potenciais que nos preparam, que nos tornam aptos a realizar um ato antes de conscientemente o assumirmos. E isto teve uma outra comprovação neurofisiológica. Isto é um problema muito complexo, a saber se efetivamente isto significa que não há livre-arbítrio e que somos sujeitos e súbditos de um determinismo que faz com que não sejamos responsáveis por aquilo que fazemos. My brain made me do it, e que tem implicações naturalmente legais e filosóficas muito complexas. De facto, nós sabemos que entre o fazer e o não fazer, isto são as áreas cerebrais envolvidas,
os atos que nós fazemos em resposta a um estímulo, aqueles que determinam quando e como nós iremos atuar, e as intenções endógenas, ou seja, aquelas que não respondem a um estímulo de outra natureza. E, portanto, de facto, falamos não só na capacidade de fazer livremente, mas na capacidade de não fazer livremente. E, portanto, podemos endogenamente, digamos, inibir ações voluntárias. O que foi representado aqui nestes pequenos cérebros cortados por ressonância magnética, em que aparecem aquelas áreas marcadas a amarelo, de facto, esta é a grande técnica de investigação, que vai revolucionar a investigação em neurociências, em que uma ressonância magnética permite estudar a funcionalidade com tratamento matemático muito sofisticado e basicamente significa o quê? Quando uma área cerebral está envolvida na performance de qualquer atividade, seja falar, seja mexer, seja ouvir, seja decidir, naturalmente os neurónios dessa área começam a trabalhar mais e precisam de ser alimentados. E são alimentados de que maneira? Bom, aumentou a circulação, que lhe vai trazer os nutrientes, entre os quais o açúcar, a glucose, e, portanto, com o tratamento matemático destas imagens, é possível perceber quais são as áreas que se iluminam na execução de determinadas ações. Isto, portanto, é a chamada ressonância magnética funcional, que é hoje o grande instrumento de investigação, com limitações várias, que eu não vou naturalmente cobrir aqui, mas que é isto que se está a fazer agora, e está-se a fazer de várias maneiras. E, portanto, no fundo, uma análise, enfim, tudo isto acaba por nos remeter para o velho David Hume e o compatibilismo que na realidade, digamos que é podem tomar um determinismo soft, se quiserem, é que de facto a liberdade significa fazer o que nós queremos, decidir fazer de uma maneira ou de outra, e esta liberdade hipotética, isto allows to everyone who is not a prisoner in chain, ou seja, a capacidade de o fazer livremente, sem qualquer tipo de coação. E também, ao mesmo tempo, tentar perceber cada vez mais, muitas das decisões, até decisões do foro jurídico, são necessariamente contaminadas, e eu diria que muitas vezes, felizmente que o são, por uma sensibilidade moral e uma sensibilidade emocional. Ou seja, o admitir que uma decisão é puramente racional é hoje em dia injustificado. E, de facto, nós temos, no que diz respeito à cognição moral e às emoções morais, três tipos de componentes, digamos. Há um comportamento básico, nomeadamente, por exemplo, a fome, o receio, que pertence ao sistema límbico, que é o sistema circular que está ali representado. Depois a Theory of Mind, que eu penso que é particularmente interessante, que é isto, que é representando em nós os estados de espírito do outro. Ou seja, nós temos entre nós sistemas neuronais que nos permitem apreender, como se fossem nós, aquilo que o outro que está na nossa frente. Não sei se repararam, muitas vezes, estão, por exemplo, a enfiar a sopa na boca de um bebê ou de uma criança pequena, nós próprios abrimos também a boca, quando a colher chega à boca do bebê. Pensa-se que nós temos, de facto, os chamados neurónios em espelho, ou seja, que replicam a ação que estamos a executar e a resposta do outro, e esses neurónios em espelho que nos dão essa capacidade de apreender o estado mental do outro e que, no fundo, é o fundamento da empatia ou da simpatia. Há uma diferença curiosa entre as duas atitudes ou dois sentimentos. E, finalmente, os sistemas morais. Aqui. Estas técnicas de investigação comportamental e da parte emocional têm sido levadas muito longe, mais longe ainda, por exemplo, para investigar comportamentos morais. E um dos
problemas ou modelos, é este modelo que é muito interessante. Saiu um livro recentemente que se chama Would You Push the Fat Man?, em que isto é tratado de uma forma muito interessante e muito simples, e basicamente o dilema moral é este: vem um comboio que se está a aproximar, se vai numa direção atropela uma pessoa, se vai noutra direção atropela 4 ou 5, e nós temos a capacidade, usando a agulha, de desviar o comboio de tal maneira que atropela só uma em vez de atropelar 5, ou, por outro lado, temos 5 pessoas na linha e está um homem gordo, e que se nós empurrarmos o homem da ponta abaixo, o homem é de facto atropelado, mas o comboio para e não atropela as 5 pessoas. Há variações enormes neste modelo, que é muito interessante, que é artificial, naturalmente, mas de facto o que se percebe é que a maior parte das pessoas usaria a agulheta para para desviar o comboio no sentido de atropelar um, mas a maior parte das pessoas não era capaz de empurrar o homem gordo, e o efeito é o mesmo. E nós hoje sabemos quais são as áreas cerebrais que de alguma forma estão envolvidas, e são áreas de emoções, ou seja, e esta decisão de neste cenário hipotético escolher uma ou outra opção tem ao mesmo tempo um fundamento emocional. E de facto chegamos a um modelo que a mim é extremamente apelativo, que é isto, quer dizer, nós provavelmente temos um juízo moral que influi naturalmente nas nossas decisões, que é intuitivo, o chamado gut feeling em inglês. Há algumas coisas que nos repugnam. Curiosamente, isso foi um argumento evocado, por exemplo, em relação à clonagem, dizer assim, que mal é que tem a reproduzir, enfim, uma personalidade qualquer, escolham, ou boa ou má, aquilo que quiserem. Mas isso não faz sentido, é uma coisa que me repugna. E depois há um sistema mais adquirido mais recentemente, recentemente, ou pelo menos 100 mil anos, que é lento, cognitivo, que é elaborado. E, portanto, muitas das nossas reações são, de facto, reações primárias. E é muito curioso, intuitivas. Há um dilema que é tratado como muito frequente, que é o problema do incesto, que é uma situação artificial, mas que é interessante, em que 2 irmãos estão acampados e resolvem ter relações sexuais com proteção, sem qualquer, digamos, prisão emocional, mas ao que querem experimentar, qual é o mal, não vai acontecer nada, não vai resultar uma criança desse, enfim, do ato que irão praticar, e no entanto, é qualquer coisa de repugnante. E, portanto, isto é intuitivamente o juízo que fazemos. Na realidade, do ponto de vista biológico, ter relações com um irmão ou uma irmã é, do ponto de vista biológico, como disse, profundamente errado, porque naturalmente o produto de uma relação desta natureza era, do ponto de vista genético, suscetível das mais variadas e mais trágicas consequências. E, portanto, há cada vez mais, isto é uma matéria que hoje interessa muito, que é o fundamento do juízo moral, e, de facto, para o EIT há 5 pilares. Há o pilar do mal, da justiça, da relação do grupo, da autoridade e da pureza, em que se alternam a preponderância de um ou outro aspecto, do damage, do dano que se causa e do cuidado, da justiça, da reciprocidade, da importância de pertencer ao grupo, do respeito da autoridade e, curiosamente, quando são avaliados, digamos, aqueles que se identificam ou politicamente ou ideologicamente como mais conservadores e como mais liberais, há uma alteração no equilíbrio destes diferentes módulos.
E, de facto, há cenários muito interessantes que fazem, para avaliar a responsabilidade diminuída, ou seja, com circunstâncias atenuantes e o crime, e vemos, por exemplo, que na responsabilidade, o juízo da responsabilidade ativa as áreas pré-frontais, que são aquelas que estão afetadas quando há uma intervenção, os áreas da responsabilidade diminuída, ou seja, quando nós valorizamos mais os efeitos atenuantes, são aquelas áreas em que estão os tais neurónios em espelho e que nos permitem adivinhar ou pôr-nos na posição do outro. E, finalmente, em relação à severidade, maior ou menor, é aquela área pequenina que eu vos falei, da amígdala e, portanto, nós sabemos que numa decisão, particularmente de avaliação da culpa, o que está envolvido são áreas cerebrais diferentes, cada uma puxando por seu lado, o que faz refletir que, efetivamente, muito da avaliação, até em juízo, tem componentes que não são apenas racionais ou que decorrem da interpretação estrita da lei, mas tem muito a ver com a reação que nós próprios temos em relação às situações. E, de facto, finalmente chegamos a esta conclusão, quer dizer, será que a investigação neurocientífica vai digamos, ter consequências na avaliação da responsabilidade? Ou seja, irá alterar as categorias e os métodos de avaliação da responsabilidade? Qual é a intervenção cerebral? Em que medida vai afetar o cérebro, a responsabilidade das pessoas? De facto, nós nessa determinação fará com que a investigação dos mecanismos cerebrais que são subjacentes à culpa implica uma violação da privacidade, uma outra avaliação diferente que permita olhar para o interior do cérebro e o funcionamento de cada um, tentar determinar quais são os fatores, quer genéticos, quer ambientais, quer epigenéticos, que memórias são relevantes para a lei. Há hoje em dia uma análise muito mais crítica daquilo que representa a memória de uma testemunha, e haverá a possibilidade de aumentarmos a memória de tal forma que esta se torne mais credível. E em que medida é que as neurociências afetam as decisões legais? Na realidade, eu vou passar isto à frente, não há, nem é natural que venha a haver, um correlato cerebral da responsabilidade. E, portanto, o que as neurociências podem oferecer é isto, são modelos descritivos da organização cerebral e de facto, descrições funcionais da responsabilidade, mas tudo isto irá desaguar e irá desembarcar naturalmente num juízo que tem que ser normativo, e isto não há neurociência que venha retirar ao direito. E, finalmente, é verdade que a neurociência pode ser usada para reduzir a responsabilidade, mas não para a estabelecer, e, de facto, isto é um conceito que parece fundamental, e chegaremos ao ponto que, provavelmente, não tão cedo, nós fizemos o recurso à imagem cerebral, a qual, naturalmente, terá que respeitar a privacidade, porque este é o último núcleo da intimidade da pessoa que pode ser assaltado. Isto é, enfim, um conceito que me parece muito importante salientar aqui, na certeza que o direito não pode mais ignorar o progresso da neurociência, a sua metodologia, e de uma forma enfim, que valorize as contribuições, sobretudo quando se trata de encontrar um atenuante para um ato e a responsabilidade, mas de forma alguma limitar-se a aceitar que foi o meu cérebro que fez isto, quando na realidade, por vezes, é isso mesmo que acontece. Muito obrigado.